Boa tarde a todos. Então, nós vamos convidar o companheiro Denis, a qual fará a leitura preparatória com o livro Pão Nosso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Paulo, Filipenses, capítulo 8, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental do que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho, com substância, o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente como com os primores intelectuais da filosofia, que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidade que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Que assim seja. Agradecemos ao Denis. Muito obrigado, Denis, por esse momento. E vamos dando continuidade a essa harmonia. Vamos fazer a nossa prece, continuando a fazer a conexão com Deus, com os nossos mentores que nos acompanharam até aqui, com os mentores da casa, com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, para que, neste momento, unidos no só pensamento de amor, de harmonia, de fé, de cura, nos concentrarmos no só pensamento, iluminando os nossos corações em no aquilo que aqui viemos buscar, aquilo que viemos doar, para que cada momento em que estejamos aqui, nesta casa de Jesus, sermos alvo de energias curativas, amorosas, vindo do alto, e que serão emanadas para todos aqueles em qual nós pensarmos e entrarmos em sintonia. Com Jesus nos abençoando hoje e sempre, que assim seja. E hoje nós teremos como palestrante o nosso querido Hélio Tinoco, né, que ele vai trazer o tema, qual ele vai trazer o tema para nós, né? E nós desejamos a você boas-vindas, Hélio. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs.
Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver nessa oportunidade dessa tarde, para que a gente possa, tá travado ali os slides, refletir sobre esse tema que é pensamento e sintonia. Quando a gente conversava com a Maria Luciar com relação ao tema, né, ela propôs que durante esse mês, durante esse segundo semestre na FABEM, a gente vai trabalhar algumas temáticas ligadas à saúde mental e conectando com mediunidade. Então, a ideia vai ser a gente apresentar aqui a energia do pensamento e como que essa energia nos faz conexões, muitas vezes até involuntárias. Então, que a gente possa, seguindo os slides ali, ser conduzidos no raciocínio juntos com os companheiros. Está travado lá os slides, não consigo aí. Vamos lá, meus irmãos, pensamento e sintonia. Para começar, então, a gente trabalhar o que seria pensamento. Eu fui buscar na orientação espírita e, dentre algumas que eu encontrei, a primeira delas no livro Libertação, onde André Luiz, espírito, por meio de Chico Xavier, capítulo 17, ele vai dizer que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Prossegue. Através deles, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência para o bem ou para o mal. Então, o pensamento como sendo uma energia, uma extensão de nós mesmos, que pode nos fazer conectar com o bem ou com o mal. Ora, então, se algumas vezes o meu pensamento involuntário, sem a devida vigília, solto como de natural, pode estar me levando a recursos que contribuam com a minha própria felicidade. Ou, quem sabe, até desenvolvendo doenças físicas por conta dessa energia mental que nos pertence e que nos acompanha. Dito isso, e aprofundando, Allan Kardec já havia feito em 2 momentos no livro A Gênese de Kardec 2 importantes considerações. O capítulo é o capítulo 14 e os itens seriam o item 15 e 16. No item 15, Allan Kardec vai dizer assim para a gente: sendo os fluidos o veículo do pensamento. Deixa eu segurar esse cara mais aqui, que ele está fugindo. Eu não dei boa tarde aos internautas, né? O pessoal que está no Zoom, né? Deixa eu dar uma boa tarde atrasado para o pessoal do Zoom que está acompanhando a gente de casa e que vai ver depois na internet. Mas, enfim, sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, o som não é o ar, mas sem o ar não haveria som. O pensamento não são os fluidos, mas os fluidos podem ser impregnados pela qualidade do pensamento e é o veículo que o transmite. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes eu penso que aqui alguns já vivenciamos isso, você precisa falar com alguém, não consegue falá-lo pelo telefone e você pensando nele, ele te liga. Já aconteceu com vocês isso? É uma sintonia, é uma forma de transmissão de pensamento. Quando essa energia é melhor elaborada cientificamente, a gente atua nela pela telepatia consciente. Mas, enfim, prossegue dizendo, então, voltando a Allan Kardec, pode-se dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos que transmitem o pensamento ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como no ar, ondas e raios sonoros. Então, o passador de slides emite uma onda de energia que é recebida no receptor e faz com que as lâminas mudem. Mas, ao mesmo tempo, a energia, a onda do telefone, as outras ondas que aqui estão, elas se interagem, mas não se misturam. Agora, vejam bem, segue dizendo Allan Kardec, a maior criação, há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento
se reflete no envoltório perispíritico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, veja, meus irmãos, o pensamento que é transferido pela energia, pelos fluidos, ficam primeiramente impregnados naquele que pensa. Então, se o pensamento é doença, se o pensamento é pessimismo, se o pensamento é reclamação, lamúria, se o pensamento é ruim, a energia que ele produz, guardem isso, meus irmãos, ficam primeiro naquele que os emite. Tudo bem até aqui, então? Primeira base, duas bases sólidas. Primeiro, o pensamento é uma energia que pode é transferida para os fluidos, mas que o principal, aquele que emite a energia, ele sente os reflexos primeiro dessa energia que ele transmite, que pode ser para o bem ou para o mal. No item seguinte, item 16, o codificador prossegue e diz assim: sendo esses fluidos, veja, meus irmãos, o ideal seria a gente sentar num círculo, abrir o livro dos médios e ir lendo ponto a ponto. Mas não é possível fazermos isso aqui, numa reunião de palestra pública. Podemos sim fazer um estudo, e quem sabe até no estudo pessoal. Em casa, você pegar o livro do Agênese de Kardec e ler o capítulo 15 e 16. Mas ele vai dizer: sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades. Então, o pensamento pode modificar a qualidade do fluido. Há pouco tempo atrás, uma pesquisa científica, um cientista japonês chamado Masaru Emoto, não sei quantos conhecem, Masaru Emoto, ele fez experiências com cristais de água. Ele expunha a água a, por exemplo, a uma canção suave, orquestrada, e a outra um rock and roll pesado. E ele percebia, ele congelava aquelas águas, cortava em lâminas e observava em telescópios. E ele percebia que a música mudava o ângulo da água, os ângulos de encontro das moléculas da água. Ele percebeu, então, que o pensamento e a música podem mudar a questão física, afeto físico. E ele vai adiante. É evidente que neles se acham, devem achar-se impregnados as qualidades boas ou más dos pensamentos que nos fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Vou trazer o texto mais tarde na tela, mas o Rabi da Galileia, aquele que a gente adota como modelo e guia, capítulo 6 de Mateus, versículo 22, ele diz que se teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz, como que dizendo, se os meus pensamentos forem voltados para os sentimentos mais nobres, a energia fabricada através dos fluidos vai também me beneficiar, a exemplo do contrário, que é verdadeiro. Quando eu odeio, quando eu sinto inveja, quando eu quero o mal do outro, quando eu não respeito, não aceito como ele é, quando eu censuro, julgo e por aí vai. Ou quando eu não pratico a caridade, a bondade, quando eu não pratico a indulgência, os fluidos ali produzidos resultam primeiramente em resultados em nós mesmos. Voltando para o livro Libertação, André Luiz, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Dito isso, como introdução, Leon Denis, que se Allan Kardec não aceitasse codificar o espiritismo, ele seria o substituto imediato. Era o chamado plano B da espiritualidade. Ele tem um comentário no livro chamado O Problema do Ser, Destino da Dor. Na parte terceira, quando ele intitula As Potências da Alma, e vai trabalhar a potência chamada o pensamento. Veja, meus irmãos, acompanhem comigo. Explicando, numa visão espiritual, científica, o que seria esse pensamento. E a gente vai ver que ele vai correr na mesma linha de Allan Kardec e André Luiz. Meus irmãos, há uma profunda coerência, não há equívocos, porque o mundo espiritual interage o tempo todo entre eles, na intenção de trazer para você e para mim informações seguras, que nós podemos constatar no dia a dia, como fizemos o exemplo da telepatia inconsciente. Mas outras, pensamentos ruins, vão trazer doenças e dificuldades, isso é um fato. Então, Leon Denis prossegue dizendo, o pensamento é criador.
Assim como o pensamento do Eterno projeta, sem cessar no espaço, os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessantemente, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras e concepções. Então, os nossos pensamentos, transformados em palavras e ações, geram pensamentos, especialmente aqueles que são influenciadores de massas. Agora, observe o que Leon Denis vai dizer, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a natureza, a multidão humana. Então, palavras podem influenciar alguém a um suicídio. Palavras podem incitar alguém a um crime, a violência. Palavras essas produziram energias negativas que inevitavelmente vão retornar para aqueles que a emitiram, mesmo que eles não sejam o agente do crime, fazem parte de uma trama criminosa e na grande lei de causa e efeito serão responsabilizados pelos seus atos. Só que Leon Denis completa de maneira mágica, magistral, dizendo assim, é por isso que a missão dos obreiros do pensamento, todos eles, que conduzem alguém ao raciocínio, é, ao mesmo tempo, grande, temível e sagrada. Grande e sagrada é grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade, ponto vírgula. E a sua chama é a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. E completa, e é temível porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida como para a ascensão. A proposta de pensar que nossos pensamentos podem produzir o mal nos outros, gerando consequências inevitáveis a nós mesmos. Mas mesmo que eu não gere no outro, o pensamento negativo vai gerar em mim, por meio de uma energia, algumas doenças até conhecidas por psicossomáticas, criadas por nós mesmos. Então, o pensamento é criador, nós podemos criar, mas como é que seria? Haveria um controle para eu fazer criações melhores? Vamos ao longo do trabalho pensar nisso. Então, na lição 144 do livro Fonte Viva, Emmanuel intitula Ajudemos a Vida Mental. Então, ele faz um recorte que quero linkar com Leon Denis e com a linha de pensamentos produzida até aqui, durante a palestra. Ele vai dizer assim, boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Ponto. E contribuir para que a coletividade humana aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então, uma tribuna espírita, um livro edificante, ele tem a intenção de nos ajudar a conectar o nosso pensamento humano imperfeito, que ainda não consegue exercer pleno controle, linkando com o pensamento da divindade. Foi a oração que ele jamais nos fez aqui de abertura, pedindo que a gente aproveitasse esse momento de sintonia com o divino. Vibrações, meus irmãos, de alto nível, emanadas por representantes do Cristo, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que muitas vezes nós não sabemos aproveitar, porque ao invés de estarmos prestando atenção na palestra, estamos conversando no paralelo, ou então pensando no problema do dia a dia, esquecendo de estar aqui nos concentrado para aproveitar dessa luz benéfica da espiritualidade. Então, chegando na mente divina, que é fundamental, ele vai dizer, descerra-se à nossa frente, precioso programa nesse particular. A ideia, então, meus irmãos, é a gente pensar que a nossa forma de pensar vai criar sintonias. E será que nós poderíamos filtrar os pensamentos, escolher pensar melhor? Há um ditado chinês que diz que nós não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Então, algumas vezes eu tenho deixado livre o pensamento,
que muitas vezes é ainda linkada ao homem velho, cheio de ressentimentos, vinganças, mágoas, invejas e outros tantos defeitos morais, e eles vão fazendo ninhos que vão inevitavelmente produzir mais tarde ações malévolas, resultados em nós mesmos e resultado nos outros, nos inserindo na grande lei de causa e efeito. Então, o assunto é grave, o assunto é sério. Pensar em sintonia e pensamento, porque os nossos pensamentos vão inevitavelmente nos sintonizar a pessoas e a entidades religiosas que vibram na mesma frequência. Essa é uma grande verdade provada pela ciência espírita. Avançando, então, para pensar em pensamento e sintonia, duas questões fundamentalíssimas do Livro dos Espíritos para pensarmos em obsessão, para pensar nesse saúde mental e mediunidade. A primeira delas, a 459, Allan Kardec vai indagar: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Meus irmãos, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento do espiritismo, não saiba ainda as respostas de cor, mas é fácil deduzir pela lógica. Será que os espíritos influenciam? E olha, veja, meus irmãos, a pergunta de Kardec é profundamente didática. Influenciam nos pensamentos para depois influenciar nos atos? A sequência é lógica. Primeiro, a gente pensa, depois a gente age, fruto de não ter filtrado ou tentado conter ou deter aquele pensamento, para só externá-los em ações, aqueles que possam trazerem benefício para nós mesmos e para os outros. A resposta é dada a Kardec: muito mais do que imaginais. Então, os espíritos que nós nos sintonizamos pelos pensamentos influenciam-nos muito mais do que a gente imagina. E eles completam: influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Quando Paulo de Tarso escreveu a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas. A região que habitamos fisicamente também é uma região espiritual. Essa região onde estão aqui entre nós inúmeras entidades do mundo espiritual, vivendo aqui, militando aqui por um período. E esses companheiros são de várias matizes. E os nossos pensamentos podem fazer com eles algumas sintonias. Às vezes, os obsessores, eu imagino que na palestra passada nós ouvimos isso aqui, porque foi o tema daquela ocasião, mas os obsessores são aqueles inimigos do passado que nós fomos construindo ao longo das vidas por ter agido impensadamente ou de maneira malévola. Mas algumas vezes os obsessores, eles são atraídos por nós mesmos por conta da sintonia. Então, quando alguém está numa madrugada visitando um site pornográfico na internet, ele não está sozinho. Ele está convidando espíritos ligados à prostituição, à sexualidade desequilibrada, que vêm estarem ao lado dele, nutrindo energias e fazendo sintonias. E se a relação for uma relação que crie um prazer para o espírito, ele vai permanecer. E depois vai ter que ser esclarecido para poder afastar daquele companheiro que indevidamente fez uma conexão por não pensar. Mas nós, espíritas, que temos consciência disso, temos que pensar no que estamos pensando. A segunda pergunta é 467. Costumo dizer nas palestras que, para mim, é a melhor pergunta de todas sobre mediunidade. Allan Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram arrastá-lo ao mal? Será, meu irmão, que pode ou não pode? Será que somos entregues ao acaso? Será que somos vítimas do mundo espiritual? Sim, porque no mundo católico, no mundo evangélico, a gente aprendeu a colocar a culpa no diabo. Então, a pessoa cometia um deslize qualquer na vida, um adultério, se envolvia no roubo, foi o diabo que me tentou.
Passado algum tempo, conhecemos o Espiritismo e agora a culpa é do obsessor. Tudo é a vítima, virou obsessor. Será que não temos controle? Será que não podemos agir? A resposta também é direta. Pode, visto que tais espíritos, veja, meus irmãos, só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos pensamentos os atraem. Então, muitas vezes, a força da vontade, o desejo profundo me faz criar uma sintonia com entidades infelizes que vibram na infelicidade e que vão me transferir essa energia. Porque invigilantemente eu bati na mesa 3 vezes, expressando com ódio, dizendo não perdoo, não perdoo, não perdoo. E muitos daqueles que não perdoam, que estão infelizes no mundo espiritual, vão vir sintonizar-se conosco. Eu não quero aqui colocar medos em ninguém, mas cuidado, meus irmãos. Cuidado com o que nós temos nutrido e, pior, conservado como energia mental. Pode ser a causa do mal-estar ou da doença que te trouxe hoje essa casa para ser tratada. Pode ser fruto, resultado de você mesmo, conhecido como auto-obsessão. Pois bem, queridos, Allan Kardec, voltando agora, trabalhando agora no Livro dos Médiuns, que é o principal livro para os médiuns, daí o nome Livro dos Médiuns. Na capítulo 20, item 227, diz assim: as qualidades de preferência que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo e o desprendimento das coisas materiais. Então, há atitudes que nós podemos ter para manter uma linha de pensamento que vão atrair os bons espíritos. 5 pontos, meus irmãos, possíveis. Fáceis? Não. Desafiadores, mas primeiro deles, a bondade. Agir, mesmo que eu não queira, mas fazer o bem direcionado ao outro, para mais tarde ter conquistado a benevolência. A benevolência é a qualidade moral conquistada que nos leva a fazer a bondade naturalmente. Mas enquanto isso não acontece, a bondade. Terceiro, a simplicidade do coração. Quarto, o amor ao próximo, tão trabalhado quando falamos em caridade, quando falamos em espiritismo. E quinto, o desprendimento das coisas materiais. Essas são as qualidades. No entanto, Kardec ainda vai incluir os defeitos que mais atraem, que afastam os bons espíritos e, inevitavelmente, atraem os maus. Maus aqui no sentido de imperfeitos, de inferiores, que ainda militam, que ainda têm alegria, se comprazem com a dor alheia. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Meus irmãos, quem de nós, num profundo momento de honestidade, negaria, vez por outra, ter vivenciado esses sentimentos? Todos nós, imperfeitos. Então, talvez eu precisasse pensar um pouco nos resultados dos meus pensamentos, analisá-los friamente, para depois resolver fazer as mudanças. Porque eu só vou me vigiar, só vou tentar melhorar a qualidade deles se eu tiver convicção, se eu perceber que verdadeiramente são eles que têm me feito uma pessoa infeliz, descontente, desequilibrada, uma pessoa que sofre as amarguras de uma vida comum por não entenderem que podem ser senhores de si mesmos e dos seus próprios pensamentos. Meus irmãos, me seguem até aqui o raciocínio? Então, avançando nessa ideia, voltando lá em Leon Denis, no mesmo capítulo, terceira parte do livro O Problema do Ser, Destino da Dor, falando das potências da alma, Leon Denis fala da vontade, uma das potências da alma. E ele vai dizer: a vontade é a maior de todas as potências.
Nós só viemos até aqui, nessa tarde de sábado, porque tivemos vontade. Se não tivermos vontade, não poderemos fazer e executar nada. Então, talvez fosse interessante começar a pedir a Deus para nos dar vontade de ter vontade, porque se eu tiver vontade, eu faço. E nós só fazemos aquilo que a vontade nos impulsiona. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, costumo dizer que é uma das mais emblemáticas do livro. 909. Allan Kardec perguntou aos espíritos. Olha que pergunta, meus irmãos. Se alguém sentisse mal com a pergunta, vai cair uma máscara de oxigênio espiritual do alto, tá? Para socorrer a gente. Poderia o homem sempre, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? Nossa, que pergunta! Então poderia, não uma vez ou outra, não, sempre, sempre, sem a ajuda de ninguém, sozinho, por si só. Poderia, meus irmãos? Resposta é surpreendente, sim, sim, pode. E na grande maioria das vezes fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Meus irmãos, falta a vontade da gente entender que o pensamento gera energia e que ele pode estar sendo e está sendo o agente das nossas sensações e percepções no momento. E que eu posso, se eu quiser, com energia e com trabalho, mudar a direção do pensamento e fazer uma sintonia melhor para que as ondas de amor, de bem e de paz possam me envolver e apresentar soluções. Já percebeu quando você está desequilibrado emocionalmente, preocupado excessivamente em resolver uma questão qualquer, a solução demora a aparecer? Mas quando você relaxa, entrega para Deus uma fé raciocinada, dizendo para Deus que Ele sabe o que é melhor para a gente, aceitando a aprovação, as soluções aparecem? De imediato, é a fala de Paulo de Tarso, escrevi uma carta para a igreja dos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. E Paulo dizia assim: em vez, meus irmãos, que fala consoladora, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, Deus lhe dará o escape. Não enxergamos o escape porque não aceitamos a prova. Estamos lamuriando, reclamando, enfraquecendo energias e não combatendo e não aproveitando e transformando-nos em seres receptores de negatividade que, meus irmãos, inevitavelmente vão nos adoecer, se não fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Avançando, coloquei um asterisco da vontade ali. Eu quero concluir a palestra trazendo a vontade de novo, mas voltando para a sintonia e pensamento. Agora no livro Semeador em Tempos Novos, o mesmo Emmanuel, capítulo 21, ele vai trabalhar pensamento e forma. E aqui, meus irmãos, a gente vai quebrar um paradigma que talvez você tenha dificuldade de quebrá-lo, porque o aprendizado que tivemos secular, de uma cultura extra-espiritismo, não estava correto. Então, diz o texto, o sentimento inspira, acompanha, meus irmãos, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Então, nós aprendemos que quando nós sentimos alguma coisa, esse sentimento nos faz fabricar um pensamento, esse pensamento nos leva à fala ou à ação, e essa ação nos leva à atitude. Então, veja a sequência que nós ouvimos a vida inteira. Eu sinto, eu penso, eu falo, eu faço. Não é assim? Agora, veja, o Emmanuel está questionando isso, porque ele vai atrelar uma proposta diferente trazida por Jesus. Em dois momentos, vou uni-los aqui. Primeiro deles, Mateus 12, 34, e depois 12, Mateus 6, 21 a 23. Primeiro texto de Jesus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração, símbolo de sentimento. Então, o que eu falo representa o que eu sinto. Guardem, guardem. Segue dizendo, no segundo texto, porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Palavra de Jesus. Então, veja, meus irmãos, o que eu sinto quando eu falo alguma coisa é fruto do que eu estou sentindo. Mas há algo mais profundo, um tesouro, um valor maior. Então, eu tenho valores que me fabricam sentimentos que me levam a ações. Então, se eu quiser mudar a ação, eu tenho que mudar os valores. Eu vou trazer daqui a pouco na tela. Mas o Cristo prossegue dizendo, o texto já citado aqui, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Primeiro passo, meus irmãos, para a cura de doenças físicas e emocionais. Pensar no bem, nutrir o pensamento no bem, fruto de uma mudança de caráter, de valores, de sentimentos, que vão externar novas atitudes. E aí, então, ele diz, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Meu irmão, será que as minhas luzes, o meu conhecimento, as minhas ideias não estão equivocadas? E eu venho alimentando ao longo dos séculos, por exemplo, a vingança? Ou a represália? Ou o ignorar, o desprezar, o cancelar na rede social? Então, a ideia atrelada à vontade é porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Então, segundo a proposta de Emmanuel, tudo que eu falo, ele vem de um pensamento. O pensamento ele foi gerado pelo sentimento, o sentimento gerado pelos valores. Mudando os valores, que são os tesouros, eu vou melhorar a qualidade do meu ato e do meu pensamento. Então, como é que eu mudo o pensamento? Fazendo o que o Espiritismo chama de reforma íntima moral, revendo os meus valores. Meus irmãos, eu sei que não é uma proposta confortável parar para refletir em nós mesmos, mas ela é fundamental, ela é necessária. E Leon Denis, no mesmo capítulo, falando sobre a disciplina do pensamento e a reforma de caráter, ele vai trazer uma consideração inicial e 6 atitudes práticas de como eu posso melhorar a qualidade do meu pensamento, mudando os meus valores. Meus irmãos e minhas irmãs, me entendem até aqui? Estou sendo claro? Então, vamos avançar. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Então, eu estou com ódio daquela determinada criatura e mesmo que ele passe no meu campo visual, eu emita dardos vibratórios negativos para ele. Se ele tiver numa condição de amor, esses dardos não o alcançarão. Mas os dardos ficaram primeiro em mim. Por isso, meus irmãos, o perdão é fundamental. O perdão é inteligente. Quanto mais eu resistir ao perdão, mais eu posso estar promovendo doenças físicas, emocionais e mentais em mim mesmo. Segue Leon Denis. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. É a fala de Chico Xavier que não podia faltar. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Meus irmãos, o que nós fizemos até aqui está sedimentado. Não dá para mudar. Mas qualquer um, dizia o venerando, pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Quisera saíssemos daqui com essa consciência do pensamento criador e começássemos a ser mais vigilantes para não permitir que mensagens de fora para dentro, quer de espíritos ou do mundo físico, via um post na internet, conduzisse o meu pensamento na direção das trevas e da infelicidade. Quisera eu poder filtrar as mensagens que recebemos todos os dias. Mas podemos fazer isso? Não. Elas virão, nos surpreenderão. Mas o que fazer com elas é uma questão nossa. Então, alguém me manda uma mensagem denegrindo alguém, falando mal de alguém, e eu entro na vibração de sentir raiva daquele alguém, cometi o erro. Porque eu deveria era orar.
e pensar, Senhor, eu não quero vibração dessa para mim. Eu vou orar por esse companheiro, que pode estar sendo vítima de um sistema, como todos nós somos. E ao invés de emanar raios negativos para si mesmo, a gente nos protegemos a nós próprios. Mas, enfim, ele vai dizer, consumimos dia a dia difícil, grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. E diz assim, linkando com a frase muito conhecida de James Allen e Friedrich Hebel, dois pensadores que disseram a mesma frase. O homem é aquilo que pensa ser. Então, alguém pegou essa frase, fez uma construção do positivismo. Se eu pensar que eu posso. Nem sempre é assim. Mas nós somos aquilo que pensamos. Então, se eu penso mal, esse mal está refletindo, é fruto das minhas próprias qualidades, dos meus valores. Mas seguindo, Provérbio de Salomão, o próprio Salomão teria dito, Provérbio 23, 7, a parte inicial do versículo, porque como imagina em sua alma o homem, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o pensamento influencia. E aí, Leon Denis, para trazer as 6 considerações, eu tenho ainda 13 minutos, vai dar tempo suficiente, em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo, visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente a nossa natureza íntima. Então, um pensamento, se pudéssemos nos filmar o dia inteiro, a gente ia ver mudanças fisionômicas por conta de pensamentos. Mas ele prossegue. As vibrações dos nossos pensamentos, nossas palavras, renovando sem sentido uniforme, expulsam de nossos invólucros elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Porque onde há luz não pode haver trevas, e onde há trevas não pode haver luz. Atrai elementos similares que acentuam as tendências do ser. Então, nós escolhemos a saúde ou a doença. Mas, isso é muito duro de ouvir, é verdade. A verdade é dura. É claro que muitas vezes escolhemos sem perceber ou voluntariamente, num trabalho de baixa autoestima, alimentando uma autodesvalia, nos sentindo seres inferiores, quando não somos. Quando somos seres especialíssimos criados por Deus para um dia ser perfeitos. Mas, enfim, então rever os valores num processo de reforma íntima. Allan Kardec, Leon Denis, traz 6 propostas. Eu quero que você faça mentalmente um X nas que forem possível para você realizar, para melhorar a qualidade do pensamento, para atrair vibrações melhores, que vão gerar equilíbrio, saúde, conforto, contentamento, alegria de viver, dentre outros benefícios. Primeiro, Leon Denis vai falar, se meditarmos em assuntos elevados na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. Então, primeira proposta, reservar um momento para meditação e reflexão. Qualquer tipo de meditação, transcendental ou não, um simples exercício respiratório. Um momento que você vai se dar de alguns minutos para sentir a sua respiração. Fazer uma meditação, uma reflexão. Uma meditação pode ser uma leitura. Fazer pausada uma leitura, como nosso irmão Denis fez, pausada, e refletir por alguns minutos. Meus irmãos, isso é possível. Não levanta a mão, não. É possível fazer? Se eu tiver disciplina e perceber que essa ação vai melhorar meu pensamento? Segundo ponto. Meus irmãos, proposta de Leon Denis. Segundo, a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas. Meus irmãos, é a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Será que eu poderia orar mais?
É claro que a gente aqui valida todas as religiões, mas nossos irmãos, por exemplo, do Islã, eles têm as orações diárias, não importa onde estejam. Deu a hora da oração? Bússola tirada do bolso, direção de Meca, prostam-se e oram. Não cheguemos a tanto. Mas será que eu tenho orado pelo menos quando eu acordo, quando eu vou deitar? Eu tenho orado quando os problemas me batem à porta para resolvê-los de maneira mais assertiva e sábia? Então, meus irmãos, até aqui é possível marcar um X na oração? Se eu entender que o pensamento está me levando para onde eu estou. Se eu estou aqui é porque eu pensei ser. Às vezes eu construí felicidade porque eu pensei invigilantemente ser. Não quero falar mal de ninguém, mas já falando, cuidado com o sertanejo universitário. Haja sofrência. É gente sofrendo demais. E eu estou ali ouvindo, ai, como isso dói, como isso dói. Fazendo sintonia. Não estou falando mal dos cantores, não. Até cantam muito bem. Mas será que eu não deveria filtrar essas canções? Que podem estar conduzindo o pensamento para um desejo inconsciente de sofrer também? É, e programamos, plasmamos. Terceiro ponto, meus irmãos, porque aqui entra a questão da conclusão. Assim, podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra. Então, por meio da vontade, até aqui, se eu tiver vontade, vou acordar, vou fazer uma leitura, vou fazer uma prece, vou refletir um pouco na leitura, atitudes simples, possíveis de serem feitas, que vão me ajudar a melhorar a qualidade do pensamento e gerar saúde. É claro que há doenças que nós trouxemos como metas reencarnatórias, mas mesmo essas doenças, que não nos podem ser curadas, elas serão amenizadas pela força do pensamento e pela força da prece. Terceiro ponto, meus irmãos, terceira proposta de Leon Denis. É preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los e imprimir-lhes uma direção determinada de um fim nobre e digno. É claro que aqui é desafiador. Palavra do Cristo, Mateus 16, 41, quando ele disse: vigiai e orai para não entrardes em tentação, para que não entreis em tentação. Então, a vigilância vai dar trabalho. Esse automonitoramento vai dar trabalho. Mas até aqui, das três, é a mais difícil. Mas é possível? Por que eu faria isso, meus irmãos? Se eu entender que o pensamento pode e foi o gerador da minha história até aqui. Na questão 219, os amigos espirituais vão deixar para a gente uma metodologia apresentada por Santo Agostinho, guarda esse número, 919, Livro dos Espíritos, que vai nos ensinar a desenvolver um trabalho de autoconhecimento poderoso, que tem efeitos eficazes. Mas, enfim, quarta proposta. Apliquemo-nos às obras mais substanciais, a tudo que pode esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida e facilitar nossa evolução. Pouco a pouco, edificar-se-ão em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Então, meus irmãos, por isso que de verdade foi enfático em dizer, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Necessidade de me esforçar no trabalho do bem e, em paralelo, me dedicar ao estudo. Será que eu frequento as reuniões de estudos da casa para conhecer um pouco mais sobre a doutrina que pode melhorar a qualidade dos meus pensamentos? Quinto, meus irmãos, rapidamente, quinto, necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Então, compreender, quinto, também é difícil, compreender a dor, entender que Deus é Pai amoroso e nos dá
exatamente aquilo que precisamos, de acordo com o nosso nível de possibilidade de absorvê-las. Foi o texto de Paulo de Tarso citado. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Ele dá aquela que pode ser cumprida. É assim que as coisas são. Então, compreender e tentar entender o motivo da dor, aceitar e descobrir a bênção por detrás da dor. Sexto e último, 4 minutos. Não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença. Isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Tem uma fala de Allan Kardec, quando ele conversava sobre as guerras santas, questão 671, quando, na resposta dada a Kardec, disseram os espíritos que, como quereris, perguntou-nos, que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais. A ideia de sermos esforçados para praticar o conhecimento espírita que temos recebido. Meus irmãos, são 6 atitudes. Possível meditar e refletir, possível fazer mais oração, possível buscar automonitoramento, vigilância, possível, se for o caso, perceber que estamos no caminho errado, corrigir a rota. Quarto, esforçar-se no bem e no conhecimento, aceitar e resignar-se diante da dor e, por fim, praticar os ensinos, metodologias que vão inevitavelmente melhorar a nossa sintonia de pensamentos, vai melhorar o pensamento e vai melhorar a nossa sintonia, nos elevando, meus irmãos, nos elevando a conquistar também, por meio da nossa elevação, os resultados melhores de equilíbrio, harmonia, paz, tranquilidade, alegria, contentamento, que não nos é dado de graça. É fruto de conquistas e trabalhos. Vou terminar com uma passagem do livro Fonte Viva, lição 141, renova-te sempre, diz Emmanuel, ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. E Leon Denis arremata no artigo já citado: somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Algumas vezes queremos resultados para ontem. Algumas vezes não estamos também com tanta vontade assim. Mas todas as vezes que eu imprimir força, vontade e persistência nas mudanças a serem construídas em mim, os resultados serão melhores. Então fica aí, meus irmãos, para a gente essa reflexão, pensamento e sintonia. Porque nós podemos estar sendo, talvez na grande maioria das vezes, o agente da nossa própria dificuldade. Então, o simples fato de admitir que a qualidade dos meus pensamentos não estão boas já é um ponto fundamental. Mas o passo seguinte é mais importante. Quando eu vou tentar, mesmo que com dificuldades, trabalhando as 6 propostas de Leon Denis, aos poucos, me corrigir dessa qualidade de pensamento e migrando para um pensamento que seja voltado para as questões celestiais. Eu sei que o assunto daria mais desdobramentos, mas o tempo que nos deu foi suficiente até aqui, e eu quero convidar os companheiros a se darem um momento depois, a sós, para refletirem sinceramente de como está a qualidade dos nossos próprios pensamentos. Então, que Deus abençoe-nos a todos. Muita paz e muita luz. Muito obrigado, Hélio Tinoco, por essa palestra maravilhosa de autoconhecimento,
E isso que é a fé, a gente potencializar a nossa fé racional, buscando essa racionalidade, buscando esse conhecimento, fazendo essa introjeção, essas reflexões diárias, não uma projeção das nossas dificuldades ao outro ou da nossa cura ao outro, como é necessário também, porque somos seres ainda frágeis, precisamos buscar ajuda, sim, mas foi nos mostrado agora a importância da nossa vontade, que mesmo muitas vezes nem vontade a gente tem, potencializar essa vontade, buscarmos essa força para fazermos a nossa cura, a nossa renovação e a nossa cura, seja ela qual for, espiritual, mental, emocional e física, porque somos seres transpessoais, né? Muito obrigado pela facilidade que o Hélio tem de transmitir, e ele transmite com essa energia que toca os nossos corações, né? E que fazem a nossas... tem gente fazendo assim que é verdade, né? Só estou explanando para vocês o meu sentimento, né? Que eu sei que é o sentimento de todos nós, de sairmos daqui, darmos continuidade a esse pensamento positivo, né? Conquistarmos essa sintonia, ou seja, abrirmos para o universo. Quando abrimos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós somos conectados com o divino, com Deus, com o nome que a gente quiser ter. Obrigado. E agora nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos assim, tocando os nossos corações em agradecimento por todos esses momentos valorosos e valiosos que tivemos agora, junto com a espiritualidade amiga, que já estamos sendo tratados, já estamos sendo fortalecidos nesta casa de Jesus, a qual que todos nós viemos aqui no só pensamento, no só sentimento de cura e de amor, vamos transmitir toda essa energia para o nosso país, para o Sul, para todos os lugares onde haja as tragédias de guerras, de miséria, de fome, para que possamos fazer a renovação do sentimento maior de amor incondicional ao nosso orbe, que também está sofrendo de mudanças, mas com certeza é para melhor. Com Jesus nos abençoando hoje e sempre, gratidão sempre.